Bem-vindos ao Plenitude Cast Vida e Negócios, um espaço de conversas verdadeiras sobre liderança, gestão de pessoas, qualidade de vida, saúde e muito autoconhecimento. E hoje estamos com a doutora Marcela Martins, médica dermatologista, que vai hoje nos contar um pouquinho, de todas as novidades, vamos saber sobre pele, enfim, tudo que os nossos seguidores aqui perguntaram. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Laide, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de como a dermatologia está hoje, qual é o futuro, o que a gente tem de mais novo, o que a gente tem de mais recente na área do rejuvenescimento e dos cuidados com a pele. Ai, que bom! Então vamos começando. Marcela, o que acontece com a nossa pele à medida que envelhecemos? E por que depois dos 40 anos percebemos tantas mudanças? A nossa pele, assim como o corpo de uma maneira geral, quando a gente passa pelo processo do envelhecimento, o metabolismo ele reduz demais, principalmente depois dos 40, 45, 50 anos, na perimenopausa, menopausa, que nós temos muitas alterações hormonais, a gente tem uma redução muito grande do metabolismo. Então, com isso, você vai ter um envelhecimento dessa pele, ela vai ficar mais ressecada, ela não tem uma velocidade de reparar o colágeno que você foi consumido, né? O colágeno que estragou, o colágeno que reduziu, você não tem uma velocidade de reparação. Então, com isso, você tem flacidez, tem o aparecimento também das manchas, enfim. É uma série de alterações, isso quando a gente fala de pele, né? Sem falar do envelhecimento de uma forma geral. Porque envelhece tudo, né, Marcela? Não tem como a gente envelhecer só uma parte, né? Então, por exemplo, eu vejo por mim, eu estou com 55 anos, então, assim, é uma idade madura, já estou na menopausa, então eu vejo a mudança em praticamente tudo, né? Tudo bem que a unha tá bem conservada, tá ali durinha, tá bonita, o cabelo a gente mantém, mas a pele, por mais que a gente trate, né, use bons produtos, ela tá sempre mais ressecada, a perna também eu sinto bem mais ressecada, e assim, e naturalmente a gente envelhece, né? Então não tem como também nessa parte hormonal, a gente acaba dando uma declinada, né? Mas assim, a gente não pode desanimar, né? Então a mulherada 50 a mais sempre pergunta, né? Pergunta no programa, o que a gente faz? Eu falei assim, gente, o cuidado é desde sempre, né? Mas assim, realmente nos 50 a mais a gente dá uma queda maior, né? O que a gente sente é que assim, o envelhecimento, se a gente for pensar, né, rigorosamente, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a sofrer o envelhecimento, né? E só que nas fases da vida, o que acontece é que ele vai acelerando. Então, principalmente no climatério e na menopausa, a gente tem uma diminuição muito grande dos hormônios e com isso, esse processo do envelhecimento, ele ganha uma dimensão muito maior, né? Ele acelera. Então, por isso que a gente sente mais na pele. Por exemplo, um envelhecimento facial, né? Não é só a pele que envelhece, a gente tem uma alteração também ao longo dos anos da parte óssea, a gente tem alteração da musculatura, nós temos alteração dos coxins de gordura da face, os ligamentos retentores e que seguram, que dão sustentação, eles também começam a apresentar flacidez. Então, por isso que a gente sente, por exemplo, no rosto que ele está derretendo, né? Então, a gente tem quando a gente é nova, a gente tem o triângulo para cima. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo tudo vai caindo, né? A gente fala, tudo vai caindo, né? Então, você tem acelera esse processo, ele vai muito mais rápido nesse período da vida. E assim, Marcela, tem alguma dica, assim, preciosa que você pode dar para as mulheres 45 mais? Porque a gente fala assim, lógico, a partir do que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer, mas assim, eu acho que a mulher, ela para se olhar mais depois dos 40. Eu não sei se é porque já casou, já tá com filho, já, né, eu acho que já começou a vida começou a andar, ela parou para se olhar um pouquinho mais. Então, assim, tem alguma coisa específica? Olha, começa agora que ainda dá. Tem aquela coisa, né? Quando começar? Né?
Eu falo que, claro, sempre que a gente começa o mais precoce possível, se a gente já faz uma prevenção desde muito cedo, os resultados, claro, de um tratamento e do rejuvenescimento, do controle desse envelhecimento é muito maior, né? Então, se a gente for, eu gosto de fazer uma analogia assim, por exemplo, o processo do envelhecimento como vou falar uma coisa bem simples, uma torneira de casa. E aí você tem aquela torneira novinha, você acabou de colocar lá, tá linda, maravilhosa. Dali um tempo, passam uns anos, tal, a borrachinha dela começa a ficar um pouquinho gasta e você não troca, ela fica ali. Dali a pouco é a borrachinha e mais alguma coisinha dela. Quando você vai ver, você tem que trocar ela inteira. Então, claro, se a gente cuida e faz algumas coisas preventivas antes do problema aparecer, isso não só para a pele, isso para tudo, né? Quando a gente trata antes do problema aparecer, é sempre o melhor dos mundos, que é o que a gente fala muito hoje na medicina de longevidade. A longevidade é o quê? É você cuidar de todos os aspectos da sua vida desde muito cedo, né? E no envelhecimento, o que acontece quando a gente está 40, 45 anos mais, que eu penso também? É um momento da vida que às vezes a gente consegue olhar mais pra gente, que a gente já tem os filhos mais velhos, a gente saiu do automático, né? Que é muito aquela questão do autoconhecimento. Então, eu acho que nessa idade a gente começa a ter uma percepção maior dos sinais do envelhecimento. Claro que é uma coisa que, se você nunca cuidou, você chama mais atenção, né? E eu acho que a gente tem um momento que a gente para e começa a olhar mais pra gente também, né? A gente sai do automático, começa a se conhecer um pouquinho mais, então eu acho que tem um pouco disso também. E eu fico observando, Marcela, que toda vez que eu vou lá nas suas consultas, né, que já faz anos que eu frequento lá, e assim, eu tô sempre com a pele bonita, sempre viçosa, e eu não mudo a minha aparência, né? Então as pessoas falam, você trata onde? Né? Eu sempre falo de você, porque eu tô sempre muito natural. Então assim, as pessoas hoje, elas perderam um pouco a mão, eu acho. Eu não sei se é a internet, né? Aquela exposição que todo mundo quer estar ali, um melhor que o outro, e coloca uma coisa, coloca outra, daqui a pouco você tá ali, né, com o rosto que nem um boneco. Então, assim, as pessoas também perguntam, né, qual é a medida certa? Eu penso que a medida certa é cada um que tem que saber o que é bom, né, e também tem que ter o bom senso da dermatologista, né. Eu acho que a gente, às vezes, trata os tratamentos, né, de rejuvenescimento e de cuidado muito como moda. E eu acho que a gente não pode ter uma moda no rosto como a gente tem a moda, né, da roupa. Eu gosto muito das coisas clássicas, por isso que eu gosto de um rosto natural, né? Então, quando você coloca os procedimentos certos, você faz um diagnóstico, uma avaliação precisa para o paciente e você vai tratando o que ele precisa em cada fase de uma forma contínua e delicada, você envelhece de uma forma mais natural, sem exageros. Eu acredito que o paciente, ele tem que ter, né, ele querer falar que ele trata ou não, né, ele poder ter a opção de falar, olha, eu faço um tratamento, você tá tão bem, tá tão nova, qual que é o teu segredo? Eu me cuido, eu faço procedimentos, eu faço laser, botox, preenchimento, enfim. Ou não, eu tô bem, eu durmo bem, você não precisa contar, né? Eu acho que o procedimento bem feito e bem aplicado é o procedimento que você não vê. É o procedimento que você olha para a pessoa, vê que ela tá bem, vê que ela tá jovem, que tem uma pele bonita, tratada, mas você não vê o procedimento que foi feito nela, né? Eu acho que o paciente pode ter e deve ter a liberdade de querer dizer ou não que faz alguma coisa, né? Então é isso que eu penso. E não encarar isso como moda. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje, por exemplo, na internet, são cirurgias muito precoces, né? Mudança no olhar, mudança na face mesmo, fazer alterações que você perde a tua identidade, né? Às vezes não é uma coisa pontual, às vezes é uma mudança muito completa, né? Então, hoje está muito diferente. Então, eu acho que é o que cada um deseja também, né? Tem isso.
E também tudo vai de um conjunto, como a gente falou, né? Você tem que dormir bem, você tem que ter uma alimentação saudável, suplementar, não ter tanto estresse, né? Evitar, né? Tentar se equilibrar ali emocionalmente. Então, a pele, ela reflete tudo, né? Eu acho que principalmente a sua alimentação. Então, assim, se a gente não tiver esse combo aí da saúde, tudo vai refletir na pele. E às vezes também não é só da idade, porque tem gente nova com a pele muito envelhecida. Então, acho que ali é falta de hidratação. Eu já olho e já fico, tá faltando água, tá faltando suplementar. Mas assim, a pele, ela é o reflexo do que a gente está por dentro, né? Sim. Eu acredito. A medicina do estilo de vida, que se hoje fala muito, nada mais é do que você se cuidar de todos os aspectos da sua vida. Então, o que você come, a tua qualidade do sono, né? A atividade física, você cuidar da mente, do corpo, da alma, de tudo, né? Você ter os seus amigos. Então, eu acho que o estilo de vida, o que você escolhe ser e ter, as boas escolhas no seu dia a dia com a constância, isso reflete muito na sua pele também, né? E a pele é o maior órgão que está mais exposto, então é uma das partes que a gente mais mostra, né? Então, você cuidar de tudo isso, de todos esses aspectos da sua vida, reflete sim na tua pele, em como você envelhece também. Eu acho que o controle do estresse é muito importante, né? O estresse, ele envelhece demais, a gente produz muitos radicais livres, exposição solar, enfim. Né? Então, e aí vai, né? São muitos, né? Muitos itens, poluição, né? Então são muitas coisas. Marcela, você fala muito do biohacking, tá certo? É biohacking? Se a gente... biohacking, é isso? Biohacking. Você fala muito nessa biohacking na dermatologia. Explica pra gente um pouquinho o que é uma palavra nova, assim, né? É uma palavra nova. Esse ano, no Congresso Internacional do INCAS em Paris, falou-se novamente muito em medicina regenerativa, que a gente já vem nessa mudança, né, na dermatologia e na medicina em geral, também em relação a isso. E tiveram muitas aulas sobre biohacking lá também, né, que fala sobre a mudança da epigenética, né? Então, o que é isso? É você conseguir alterar uma expressão do teu gene, porque a genética a gente não consegue alterar, a genética tá ali, você nasce com aquilo, mas a expressão dos genes, isso você consegue alterar com o biohacking. Então eu vou dar um exemplo na prática que eu acho que fica mais fácil para ter o entendimento. Então, por exemplo, quando você tem uma colmeia, você tem as abelhas, né, uma colmeia de abelhas, o DNA das operárias e o DNA da abelha rainha é exatamente o mesmo. O que modifica, o que faz a rainha ser a rainha, ela ser a reprodutora, ela viver 3 a 5 anos de vida e uma operária ser pequenininha, miudinha, viver 3 a 4 a 6 semanas de vida. É o que ela come. Então, o que ela come naquele período larval, no período do desenvolvimento dela, vai fazer ela ser a rainha ou vai fazer ela ser operária. Então, como é que você aplica isso na prática dermatológica, por exemplo? Então, se você faz um laser para alterar aquela epigenética e você tem uma pele preparada, você faz uma biorrevitalização, você faz uma hidratação, prepara aquela pele antes de fazer um laser e cuida dela depois, você mudou ali toda a epigenética daquilo. Os peptídeos também, eles fazem isso, né? Eles podem alterar a epigenética. Mudança no estilo de vida. Então, por exemplo, um paciente que tem já está com obesidade e ele tem já diabetes, já está apresentando hipertensão arterial sistêmica. Se ele tem uma grande mudança no estilo de vida dele, ele consegue alterar a epigenética dele. Isso a longo prazo, né? Isso aí a gente sempre fala que é algo mais a longo prazo.
Doutor, e hoje existe muitos tratamentos tecnológicos, né? O que que você acha que realmente funciona e o que que é modinha? Eu falo assim, o que que é moda? Moda é quando você, por exemplo, fala muito em marcas dos aparelhos. A tecnologia, ela avança a cada ano. Então, os aparelhos, eles melhoram, eles vão tendo os upgrades. Mas, o que que eu gosto muito de separar? Eu gosto de separar as tecnologias com os nomes delas. Então, por exemplo, você tem ultrassom microfocado, né? E aí tem N nomes, N marcas. Você tem radiofrequência microagulhada, que tem uma série de... Os lasers, laser de CO2, laser de erbium, laser em picosegundos, cada um tem uma função. Então, a moda é você, às vezes, falar numa marca e falar que aquela marca é melhor que a outra. Isso é moda. Agora, um dermatologista que está acostumado e que trabalha com laser e que tem uma grande experiência com o aparelho, ele vai saber indicar para o paciente dele quais daquelas tecnologias que vão beneficiar o paciente, qual que ele precisa. Ele precisa, e dentro por exemplo, escolher uma tecnologia, ultrassom microfocado, e aí qual ponteira que é bom para aquele paciente. Então você escolher também, além da tecnologia, escolher os parâmetros que vão ser usados para aquele tratamento daquele paciente específico. Então isso que é o grande diferencial quando a gente fala em tecnologia. Marcela, você é especialista também em bléfaro, né? E essa bléfaro sua, ela não é com cortes, né? Corte. É com cortes, é com laser, né? Com laser. Então, assim, como é que foi a minha história dentro da blefaroplastia cirúrgica, né? Muitas pacientes, Alaide, chega um momento que às vezes você precisa, sim, de uma intervenção cirúrgica. E eu sempre gostei muito de tratar essa região da área dos olhos, e eu tenho esse expertise em tratamentos naturais, né? Então, geralmente quem me procura porque não quer aparecer, não quer modificar e quer parecer natural, parecer que não fez nada. Então, quando chegava no momento de indicar a blefaroplastia cirúrgica, que eu falava, ó, daqui para frente o laser não vai mais resolver essa questão da pele que está sobrando na tua pálpebra. A partir desse ponto, é o seu time, né? Chegou o momento de você fazer uma cirurgia para retirar o excesso dessa pele ou retirar uma bolsa infrapalpebral. E aí muitas pacientes falavam assim para mim, doutora, e eu sempre indicava, não, doutora, eu não vou fazer, porque eu tenho medo de modificar o meu olhar. No dia que a senhora estiver operando, aí eu vou fazer a blefaroplastia. E daí me veio aquilo ali, eu falei, então vamos lá, né? Então comecei a me especializar nisso. E porque o laser, né? Na verdade, o corte que eu faço da pele para tirar aquele excesso de pele é feito com o laser. Qual é a vantagem de você fazer com laser? Porque é uma cirurgia que praticamente não sangra, você não tem quase sangramento, então tem muito menos risco de hematomas no pós-cirúrgico, é uma recuperação mais rápida em relação a isso. Você quase não tem hematoma, quase não tem nada disso. Então, por isso que eu faço o corte com CO2 e logo após a cirurgia eu aplico também o laser naquele pós-operatório no rosto todo, enfim, e trato outras áreas. É uma cirurgia que aí depende do que foi indicado e como que a gente vai abordar. Sim. Doutora, quanto tempo que fica mais ou menos que dura essa cirurgia? A cirurgia de blefaroplastia, ela pode durar de 10 anos até mais, né? Porque assim, na verdade vai depender do teu envelhecimento e de como você vai cuidar e prevenir que você envelheça novamente, né? Então não é só fiz a cirurgia, acabou, né? Fiz a cirurgia e não vou fazer mais nada. Então você faz a cirurgia, você tira aquele excesso de pele e continua cuidando do entorno, né? Com as estruturas, com a toxina botulínica para segurar a musculatura, vai ao longo dos anos
fazer o laser para tratar a flacidez e evitar que aquela flacidez, porque quando a gente opera a blefaroplastia, a gente está num momento que a flacidez ela é mais acelerada, né? Que foi até o que a gente falou no início. Então, os tratamentos de prevenção, eles vão se manter, né? Principalmente, eu quero que dure muito, então a gente tem que cuidar no pós também, né? Não é só fiz a cirurgia, acabou, não faço mais nada. Mas a blefaro a gente não precisa repetir, precisa? Daqui 15 anos eu preciso fazer novamente? Depende, é muito individual. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes que já tinham feito blefaroplastias anteriores e que têm indicação de fazer novamente, né? Que já tem 10 anos ou 15 anos de blefaroplastia e a pele voltou a incomodar e tem indicação cirúrgica novamente. Isso pode acontecer. Sim. Eu tô perguntando bastante da blefaro, porque eu também tô ensaiando para fazer, e eu fico, ai meu Deus, vai chegar a minha hora. Mas assim, tem uma hora que não tem mais o que fazer, né? Que nem você falou. Não adianta fazer um laser, porque ele vai continuar, né? A pele tá molinha, cai, Exato. né? O laser a gente consegue prevenir, tratar alguns casos, né? Então tem casos que você tem um excesso de pele que ainda não é tão grande, uma combinação, às vezes uma radiofrequência microagulhada, tem algumas tecnologias que eu faço lá na clínica e que a gente consegue postergar uma blefaroplastia por muito tempo, né? Então, mas tem um momento, às vezes, que você precisa da intervenção cirúrgica, aí não tem jeito. Não tem jeito. E aí esse time que a gente não deve perder, eu acho que não pode ser nem muito precoce, né? Eu acho que uma cirurgia muito precoce também, logo você vai precisar refazer ao longo da tua vida. Então existe um tempo certo, né? E esse tempo também tem que respeitar o paciente, né? Eu acho que é o tempo de cada um, né? Quando você sente aquela vontade, isso está me incomodando, então vamos lá. A gente começa a pesquisar, começa a perguntar para a amiga que fez, né? A gente sabe a hora certa, né? Doutora, e a blefaro, ela pode impactar, assim, positivamente a pessoa, até na sua autoestima, na parte de enxergar melhor? Tem isso? Tem gente que fala, quando eu fiz, eu comecei a enxergar melhor, ou isso tudo é da pessoa, é autoestima e ela acha que... Não, a blefaroplastia, ela impacta muito, né? Porque o olhar, eu falo que quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que a gente identifica é o olhar, né? Então, esse olhar, quando você faz a blefaroplastia e ele rejuvenesce, você fica com o olhar mais rejuvenescido, isso empodera mais a gente se sente melhor, a gente olha no espelho, gosta do que está vendo e fica mais feliz. E essa questão do enxergar melhor, é quando você também deixou até passar um pouquinho, talvez, do ponto, né? Porque existem casos que a pele, ela tá tão em excesso que ela realmente atrapalha a visão lateral, né? Então o paciente tem dificuldade na visão lateral porque a pele ela cobre realmente a pálpebra de uma forma tão intensa que o paciente realmente perde essa visão lateral e melhora. Às vezes o próprio oftalmo que indica, né? Sim, sim. Tem casos que você tem atrapalha a visão. Os convênios médicos, eles autorizam, não é só estética, né? É uma cirurgia funcional. Nesses casos, deixa de ser somente a parte estética, né, de autoestima, de melhora do olhar, para ser uma cirurgia funcional. Sim. Agora nós vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos lá. Doutora, o protetor solar, ele realmente precisa ser usado todos os dias e até em casa? Olha, quando a gente fala em prevenção, se você me perguntar qual é o melhor tratamento hoje para anti-envelhecimento, é o uso do protetor solar. Ele é melhor que retinol, ele é melhor que vitamina C, ele é melhor que peptídeos. Por quê? Porque ele vai impedir que você perca o colágeno. Ele não é um tratamento para produzir o colágeno. E a velocidade da perda, ela é sempre maior do que o ganho.
Então, se você tiver assim, olha, eu tenho que escolher um único produto para eu usar, para eu cuidar do meu rejuvenescimento, para eu não envelhecer, escolha o protetor solar. Agora, essa questão de usar dentro de casa é muito assim, o que que acontece? Se você está dentro de casa, com tudo fechado, com janela fechada, num ambiente interno, não é uma coisa que você tenha que ter aquela preocupação muito grande. Se você mora numa casa que tem muita janela, que ela é muito aberta, você tem exposição ultravioleta, né? Agora, em relação à luz visível, isso é mais quando o paciente realmente tem um problema de mancha, tem alguma coisa mais específica, aí ele pode usar dentro de casa, né? Então, dentro de casa eu acho que tem uma ressalva aí, né? De quando é necessário ou não, né? Doutora, a pele oleosa também precisa de hidratação? Sim, toda pele precisa de hidratação, né? Então isso é um mito, falar que a pele oleosa não precisa ser hidratada. Até porque se você tem uma pele oleosa e você usa, por exemplo, um sabonete muito forte para tirar demais a hidratação, você vai ter um efeito rebote. E a hidratação ela é extremamente importante para que você mantenha a tua pele saudável e para que todas as suas funções estejam ativas em plenitude. Né? Se você não tem uma pele bem hidratada, ela não funciona tão bem. Então, pele oleosa, sim, ela pode e deve ser hidratada, mas com um hidratante específico para esse tipo de pele. Sim. O colágeno em cápsulas, ele funciona igual em pó? Olha, isso sempre é uma controvérsia, né? O que é o colágeno? O colágeno é uma proteína, né? A gente não consome whey protein. O colágeno é um tipo de proteína que você também pode consumir, né? Então, quando ele é em pó, você tem uma quantidade maior de colágeno, né? Então, consumir ele em pó como uma proteína, eu acho que é mais interessante do que a cápsula. Tá. Beber água melhora a pele? A gente já falou, né? Sempre beber água é para a pele, é para o corpo, é para o cabelo, é para a vida. Nosso corpo, a gente nasce, 90% do nosso corpo é feito de água, né? Então, quando você está bem hidratado, as funções, é como a pele. As funções, elas vão agir, vão funcionar de uma forma melhor. Né? Então, a hidratação é importante. Chocolate causa acne? Olha, na verdade, eu falo assim, não é o chocolate que causa acne, é o que está junto dele. Então, por exemplo, o cacau em si, ele não causa acne, ele é até antioxidante, né? Mas o chocolate, ele tem açúcar adicionado, ele pode ter gordura hidrogenada adicionada. Então, o chocolate em si, o cacau em si, ele não vai causar acne. O que causa são os alimentos, não é que causam, né? Eles pioram a inflamação, porque a acne é uma doença inflamatória. Então, no chocolate que tem muito açúcar, que tem ou alimentos que aumentam o índice glicêmico muito rapidamente, eles vão aumentar a inflamação do corpo e piora a acne. Então, eu comi muito chocolate, minha acne piorou. Sim, porque provavelmente você comeu um chocolate com muito açúcar, e às vezes não era um chocolate tão puro, com muita gordura hidrogenada, enfim. Né? Então, o que piora a acne não é o cacau, são as coisas que vêm junto dele. Que estão de ali repente, junto. se você depois do almoço come ali uma barrinha, metade de uma barrinha ali de 70%, aquilo não vai te causar uma acne, né? Porque você já almoçou, aí vem aquele pedacinho que é mais cacau do que chocolate, aí tudo bem, né? Aí você a gente tem que equilibrar, né? Eu acho eu acho que nem tanto aqui, nem tanto aqui, eu falo que o meio, a inteligência, tá tudo aqui, né? Os extremos, eles nunca são muito bons, a gente tem que buscar sempre o caminho do meio. Doutora, Botox deixa o rosto sem expressão? Olha, vamos lá, isso é uma polêmica, né? Depende. Então vamos lá, o que é o Botox? O que a toxina botulínica faz? Ela vai tratar a musculatura. Então, por exemplo, no rosto, a gente tem muitos pontos hoje, a gente faz um tratamento global da face,
né, com a toxina botulínica, mas eu vou falar do mais básico, para que eu acho que é um entendimento mais simples. Então, quando a gente trata, por exemplo, a musculatura da região da área dos olhos, do orbicular, você vai segurar aquela musculatura. Então, quando você sorri, você não vai mexer, porque você quer evitar as linhas. Então, aqui é a ruga do bravo, você vai, então, por exemplo, ó, você não consegue fazer então modifica sim um pouco a expressão. Aí, só que se você também não cuida, o Botox é extremamente importante hoje no rejuvenescimento. Ele já tem quase 30 anos, está super consagrado na medicina. Então, assim, você tem que pesar. E a forma como você aplica, né? Então, tem formas e formas de você deixar um tratamento mais natural, mais delicado, mas ele vai alterar. Não tem como você vai mudar, você vai fazer o teu músculo ficar relaxado. Então, não tem como não alterar. Ele é para isso, né? Ele praticamente. Só que o que deixa ele mais harmônico é como você aplica, a quantidade em cada músculo. Isso que deixa bonito, que faz a diferença, né, no tratamento. Eu vejo por mim mesma. Eu só gosto de fazer a testa, né? Sempre você quer pôr aqui do lado, não, do lado eu não gosto. Eu negocio, né? A gente fica ali conversando. Eu negociei essa região, porque até a aplicação da toxina botulínica, tem muita gente que acha que é igual para todo mundo, não é. Então, cada rosto, ele tem uma individualidade, inclusive na aplicação da toxina botulínica. Tem pacientes que têm essa região mais forte, tem pacientes que a região da área dos olhos, a musculatura é mais forte. Tem pacientes que se você fizer um ponto mais inferior, ele vai alterar demais o sorriso, tem paciente que não altera tanto. Então, é muito individual, né? E a gente vai ajustando isso. A gente vai fazendo esses ajustes e entende cada rosto de uma forma para que essa aplicação fique o mais natural possível. As receitinhas caseiras podem prejudicar a pele? Olha, podem. Tanto as receitas caseiras como você às vezes comprar um creme, um cosmético que você sem ter orientação. Então, por exemplo, uma receita caseira que leva óleo e aí vai usar numa pele oleosa, não vai dar certo, né? Assim como um cosmético errado, ele pode causar acne numa paciente, uma pele que tem uma sensibilidade, que tem rosácea, que tem dermatite, usar um retinol vai ter alergia, dermatite. Então, assim, na verdade, é a indicação, é o entendimento do que cada pele precisa, né? Então, por isso que eu falo que tudo pode, né? Desde um cosmético a uma receita natural. Se ela não é indicada para o teu tipo de pele, ela pode causar reação e prejudicar bastante. Sim. Doutora, e os novos peptídeos, né? Esse da pele, o GHKCU, você é adepta, você é a favor? Olha, na teoria, eles são maravilhosos e eu acho que é uma grande mudança de pensamento, né, nos tratamentos dermatológicos e no envelhecimento de uma maneira geral. A única questão é que eles estão em estudo. Então, o que a gente tem liberado hoje pela Anvisa em relação a esse peptídeo da pele, né, ele é para uso cosmético. Então, a gente não pode injetar, não pode tomar em comprimido, não tem uma outra via de aplicação que hoje seja permitida, porque ainda falta estudos. Então, na teoria, quando a gente estuda, eles são incríveis. Sim, eles vão trazer uma melhora de qualidade de pele, eles vão aumentar muito a produção de colágeno, só que ainda a gente não pode usar de outra forma que não sejam os cosméticos. Sim. Doutora, agora nós vamos para as perguntas dos seguidores, né? Eles deixaram na caixinha de pergunta lá do Instagram. Alguns hidratantes deixam minha pele com acne, mesmo ela sendo seca. Aí a gente tem que ver assim, o que é esse ressecamento? Esse ressecamento é a pele só mais seca ou tem uma dermatite seborreica associada, né? E às vezes, se você usou um creme que deixou a tua pele com acne,
Às vezes é um cosmético, é um creme que ele obstruiu os poros e tinha muita oleosidade, alguma coisa ali que fez essa obstrução e deixou você com acne. Então aquele cosmético não é adequado para você usar no rosto, por exemplo. Tá? Então não é um creme adequado para o teu tipo de pele. Aí mais uma pergunta aqui de pele seca. O pessoal tá com a pele bem seca, viu? Porque é o inverno, né? No inverno a gente fica com a pele mais seca. Aí existe alguma receita caseira para pele seca? Olha, receita caseira para pele seca são os óleos essenciais, né? Mas assim, eu acho que hoje a gente tem tanto cosmético com muito mais estudo, com medicina baseada em evidência, que eu acho que as receitas caseiras, elas não fazem mais tanto sentido. Eu sei que tem muita gente que gosta, respeito, mas eu não sou muito adepta a receitas caseiras. Eu acho que a gente hoje tem muito mais medicina baseada em evidência, em cosméticos muito estruturados. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica em Mônaco até, e eles têm cultura de células, eles testam, não mais em animais, eles testam, eles conseguem reproduzir a pele em laboratório para testar esses cosméticos. Então hoje, e não é que são cosméticos também tem vários preços, não precisa ser tão caro, né? A gente tem coisas muito acessíveis hoje, então eu não sou muito adepta a produtos caseiros. Tá ótimo. Há quem me julgue, mas eu não sou muito adepta. Doutora, mais uma aqui. Tenho micose recorrente nas unhas. Como tratar? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a micose de unhas, né? Porque isso é uma queixa muito recorrente. Aqui no litoral também a gente tem bastante. O que acontece? Geralmente, as micoses nas unhas dos pés, né? Que eu acho que deve ser a pergunta. Ela acontece depois de um trauma. Então, por exemplo, você usa um tênis e você corre, e aquele tênis traumatizou, abriu aquela unha. Porque a unha, quando ela é a proteção. Então, se ela não tem nenhum trauma, se ela está íntegra, muito difícil você ter um fungo naquela unha que tá rígida. Mas, se você fez um trauma com sapato, machucou com tênis, na corrida, e você às vezes caiu alguma coisa na tua unha, você abriu a porta de entrada, e ali sim você pode ter o fungo que vai entrar. E aí você tem que tratar. Só que o tratamento de unha não é rápido, é um tratamento a longo prazo, tem que ter acompanhamento médico. O ideal é você identificar qual é o fungo que está ali, porque ele pode ser um fungo da terra, pode ser um fungo de animais, pode ser um fungo de plantas, né? Então, tem tipos diferentes de fungos que podem contaminar você. Fungo de pessoas. Então, você tem que identificar, você tem que dar o tratamento adequado, se é por via oral, se vai ser só tópico. Então, precisa de um acompanhamento médico. Então, se você não faz o tratamento até o fim, até zerar, você tem a impressão que volta. E às vezes não é que voltou, às vezes o fungo ainda ficou ali um pouquinho. Você acha, clinicamente, você olhou ali e acha que zerou. Mas se sobra um pouquinho, ele volta a se proliferar e a crescer. Sim. Doutora, depois dos 40 anos, a acne pode piorar com o uso de hormônios? A acne, a gente fala que é uma acne da mulher adulta, né? Quando você tem, depois do período da adolescência, seja com 20, 25, 30, 40... 50, se você apresenta um quadro de acne, você tem que investigar qual é a causa daquela acne. É um hormônio que começou a repor? Foi um DIU, por exemplo, o dispositivo intrauterino com hormônio pode ter piorado? Alguma disfunção hormonal que o paciente está apresentando naquele momento? Algum cosmético que usou? Enfim. A acne, ela é uma doença inflamatória, então não é comum uma mulher nunca ter tido acne e começar a apresentar acne a partir dos 40 anos. Então ela precisa procurar, a minha recomendação é procurar um dermatologista para fazer o diagnóstico do porquê, qual é a causa da acne naquele momento da vida dela. E pode ser hormonal, né? Sim.
Melasma, teve bastante pergunta aqui de melasma. Qual o melhor protetor? Como a gente tratar? Socorro, tô com melasma. Olha, melasma, eu falo assim, é uma das aulas mais concorridas quando eu vou para os congressos, né? Então, tem aula de melasma, tem fila, às vezes, para entrar, para saber das novidades. Então, o melasma é estudado sempre, porque é uma doença crônica. A partir do momento que você desenvolveu e desencadeou o aparecimento daquelas manchas do melasma, você tem ele para sempre. Os tratamentos que existem, eles não são tratamentos que vão curar o teu melasma. São tratamentos que vão controlar o teu melasma. E você pode sim ter o melasma, tratar, melhorar e ele ficar controlado para a vida toda. Só que precisa de uma conscientização muito grande, porque ele tem alguns gatilhos, né, ambientais, hormonais, inflamatórios. A gente sabe que o melasma ele é muito inflamatório, né? Então, ter a consciência e ter o entendimento do que é o melasma ajuda muito o paciente a se cuidar, a prevenir, a evitar que ele piore e quando trata e melhora, evitar que ele volte. Então, é um tratamento muito complexo, ele é multifatorial. O melasma não é uma coisa simples. Então, a partir do momento que você entende, que o paciente consegue entender o que ele tem, o que é o melasma, é quando a gente tem o maior sucesso terapêutico, o maior sucesso de tratamentos de controle, pelo menos dentro da minha prática clínica, são os pacientes que conseguem ter o entendimento do que é o melasma, porque ele é crônico, né? Eu falo que o melasma é uma mancha que se você um dia, você usa filtro solar todos os dias, mas um dia, hoje eu esqueci, e andou no sol, porque o sol é o principal fator desencadeante, e você foi um dia andar num sol escaldante, vai voltar, ele vai falar, oi, tô aqui. Tem que aprender a conviver com ele, então, tem que conviver, tem que aprender a conviver. Como quem tem diabetes não pode comer açúcar. Sim. Quem tem melasma não pode tomar sol, se não quiser que a mancha volte, né? Então, isso é um dos gatilhos, né? Então, por isso que não é simples. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Não é simples. O melasma é uma série de coisas. Então, precisa ter um acompanhamento, precisa ter o entendimento do que ele é, para que você tenha sucesso no tratamento. Sim, ótima explicação, porque eu vejo muitas pessoas com melasma e ficam, já fui em milhares de dermatologistas e não tem jeito. Mas realmente, né, essa pessoa não tem porque não conseguiu entender. E às vezes não é o problema o paciente, às vezes ele não teve a explicação, não conseguiu ter aquele entendimento. Então, ele só vai conseguir um tratamento de sucesso, um controle de sucesso para o melasma quando juntar essas duas coisas, né? Claro, o papel do médico também é muito importante para tentar, naquela história clínica, porque o gatilho para cada paciente, o momento que ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, muito simples. Então, às vezes eu tenho paciente que vai, vou falar uma coisa que acontece muito lá na clínica, paciente com melasma, doutora, hoje eu vim sem nada, para a senhora ver bem a minha pele, a minha mancha, primeira consulta. Eu falo, não, nunca mais faça isso. Você dê trabalho para o teu dermatologista, porque você tem que chegar aqui com protetor solar e de preferência com cor, para eu tirar e ver a tua mancha, né? Porque é esse momento, é um descuido, é um dia, é um abrir a janela de bom dia para o sol e aquela luz solar entrou e bateu na tua pele que pode ser o gatilho para a tua mancha voltar, ela aprofundar e piorar. Então, é um exemplo simples, sim, né? Eu falo, o filtro solar, para quem tem melasma, é vital. É fundamental. Marcela, estamos chegando ao final. Oh, que pena. E vamos assim, se você tivesse que dar um único conselho para a pessoa cuidar da sua pele, ter uma vida mais plena com cuidado de pele. Eu acho que a pele, ela está muito relacionada com as suas boas escolhas. Então, você ter consciência do que são as suas boas escolhas para a vida,
Não só para a pele. Eu falo que para a pele, eu vou escolher uma coisa específica para a pele, eu escolheria um protetor solar. Eu só tenho uma coisa que eu posso escolher. Protetor solar, fazer uma barreira física, não tomar sol no rosto, né? Mas é você fazer as suas boas escolhas no seu dia a dia para tudo. O que você come, a sua atividade física, o seu cuidado com a sua mente, com a alma, as convivências, são as boas escolhas, né? Eu acho que se você fizer boas escolhas, você vai ter uma pele bonita, uma pele saudável. Eu acho que é isso. Estamos chegando quase ao final do programa. E Marcela, a última pergunta que eu faço sempre para todos os convidados. O que é plenitude para você? Eu acho que plenitude é você fazer boas escolhas, né? Você viver de acordo com o que você sente, né? Então, você adquirir ao longo da vida e trabalhar o seu autoconhecimento, eu acho que leva você à plenitude, né? A você ter uma vida mais equilibrada, mais saudável em todos os aspectos da sua vida. Maravilhosa. Acho que é isso. Marcela, eu quero deixar para você uma lembrança. Ah, meu amor, só você. Por você ter vindo. Ai, linda. Obrigada. Gratidão. Eu amei. E falei muito, né, gente? Deixa eu abrir meu presente. Vocês querem que eu entregue o presente sentada? Porque acho que tinha que ser sentado, né? Foi de boa? Foi. É que eu sou pequenininha, né? Ai, gente, olha que... Nossa, já sentiu o cheirinho? Não, ela é maravilhosa, um cheiro divino. Gente, amei. E os óleos essenciais, a gente fez um blend especial aqui pro programa. Olha, ele vai lá pro meu cantinho da meditação que eu tenho na minha casa. Eu tenho um cantinho ali. Ai, que lindo, eu amei, gente. E olha, é cheiroso. E o olhinho, ele é lavanda com laranja. Gente, ele acalma e energiza ao mesmo tempo. Nossa, maravilhoso. E chegamos ao final de mais um episódio do Plenitude Cast Vida e Negócios. Quero agradecer ao patrocinador Dimari Santos, a Cris, minha querida, um beijo. Ao Colégio ABC de Cubatão, Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. E Carol, óleos essenciais do Terra. Muito obrigada, até o próximo episódio. Curtam, comentem e compartilhem com os amigos. Até o próximo!